Bom, então vamos à correção dos exercícios do livro didático. Página 510 tem duas atividades a serem corrigidas. Questão 1. Explique brevemente como a síntese realizada por Wöhler contrariava o entendimento dos cientistas da época a respeito dos compostos orgânicos. Resposta. A comunidade científica da época acreditava que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por seres vivos. Porém, Wöhler conseguiu obter um composto orgânico através da síntese de um composto inorgânico submetido a aquecimento, contrariando a teoria supracitada. Então, se nessa questão você respondeu se baseando na teoria da força vital e no método de obtenção em laboratório, que é a síntese, a sua resposta vai estar correta. Questão 2. Reescreva o texto a seguir, substituindo os termos em negrito pelo nome dos métodos de obtenção de compostos orgânicos estudados. O texto. O analgésico e anti-inflamatório mais consumido em todo o mundo possui como princípio ativo o composto denominado ácido acetilsalicílico. Ele foi produzido artificialmente com base na salicilina, uma substância que pode ser retirada da casca do salgueiro branco da espécie Salix alba e purificada. Então, o primeiro termo em negrito é o produzido artificialmente. Se uma substância foi produzida artificialmente, ela foi sintetizada em laboratório. Então, você vai substituir esse termo pela palavra sintetizado. O próximo termo em negrito é a palavra retirada. Ela foi retirada da casca do salgueiro branco, ou seja, foi retirada de uma substância da natureza. Tudo que é retirado de uma substância da natureza sofre extração. Então, vamos trocar a palavra retirada pela palavra extraída. E o último termo em negrito é a palavra purificada. Purificada significa que nós isolamos ela de qualquer rejeito, de qualquer resíduo. Então, vamos trocar a palavra purificada pela palavra isolada. Então, essa parte ficaria correta da seguinte forma. Ele foi sintetizado com base na salicilina, uma substância que pode ser extraída da casca do salgueiro branco, da espécie Salix alba e purificada. Página 516, temos 3 atividades. Primeira, explique por que o ciclo do carbono é considerado um ciclo biogeoquímico. A resposta é bem objetiva. É porque envolve troca de matéria entre os seres vivos e o ambiente. 2. Explique o significado das expressões carbono na forma inorgânica e carbono na forma orgânica no contexto do ciclo do carbono. Dê exemplos dessas duas formas. Então, carbono na forma inorgânica é um carbono de origem mineral. Exemplos: gás carbônico, CO2 e carbonato de cálcio. Já o carbono na forma orgânica é o carbono presente em organismos vivos, ou seja, carbono de origem animal. Exemplos: compostos da biomassa aquática e hidrocarbonetos do petróleo. Hidrocarbonetos é um assunto futuro. Número 3. O etileno C2H4 é um composto derivado do petróleo que tem diversas aplicações industriais. De seu emprego direto na catálise das reações envolvidas no amadurecimento de frutos à síntese de plásticos como o polietileno. Levando em conta a tetravalência do carbono, represente a fórmula estrutural do etileno e classifique as ligações formadas pelo carbono nesse composto em simples, duplas ou triplas. Então, o etileno tem essa fórmula aqui, C2H4. São 2 carbonos e 4 hidrogênios. Os hidrogênios eles só fazem uma ligação por conter um elétron na camada de valência.
Portanto, você tem que ligar hidrogênios no carbono, porque se eu ligar um hidrogênio a outro hidrogênio, eu não consigo mais colocar ele dentro da cadeia carbônica. Então, você vai desenhar dois carbonos, e a cada carbono você vai ligar dois hidrogênios, cada um com uma ligação simples. Aí você vai analisar o carbono. O carbono tem uma ligação simples com esse hidrogênio, uma ligação simples com outro hidrogênio, tem duas ligações. Para formar a última ligação com o carbono, ele precisa alcançar a tetravalência. Então, se ele faz duas ligações simples, ele precisa de mais duas ligações. Como só tem um elemento para ligar nele, que é o carbono, a ligação tem que ser dupla. Então, essa é a fórmula estrutural do etileno. Ele forma ligação dupla entre os átomos de carbono, e forma ligações simples entre as ligações de carbono e hidrogênio. Agora, na página 519, nós temos 4 atividades. Primeira, analise a fórmula estrutural da molécula da glicose representada a seguir, que é essa fórmula aqui que tem no livro. Reescreva apresentando todos os átomos de carbono e hidrogênio omitidos. Em seguida, apresente a fórmula molecular da glicose. Bom, em cada vértice desse aqui, nós temos um átomo de carbono. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por que aqui tem 2 hidrogênios e nos demais tem um hidrogênio? É porque esse carbono ele já faz uma ligação simples com a hidroxila e uma ligação simples com o outro carbono. Ele faz duas ligações. Para completar a tetravalência, faltam duas. Então, essas duas você adiciona hidrogênio. Os demais carbonos, todos eles fazem 3 ligações. Então, para completar a tetravalência, cada um precisa de um hidrogênio. Então, essa é a fórmula reescrita apresentando carbonos e hidrogênios que estavam omitidos. Fórmula molecular. Nós vamos efetuar a contagem nessa ordem. Carbono, por ser o elemento principal. Hidrogênio, porque sempre apresenta hidrogênio. E no caso aqui temos também o átomo de oxigênio. Então, carbono, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênio, 1 com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de hidrogênio. E oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Questão 2. No tópico 17.2, foi mostrada a representação de Kekulé para a molécula do benzeno. Essa representação pode ser imaginada como resultado de um jogo de encaixe de peças. Letra A. Identifique e desenhe a peça básica utilizada para montar essa fórmula estrutural. Então, esse tópico 17.2, ele se encontra na página 513. A peça básica é um círculo, onde temos o átomo de carbono, e dele 4 traços, que representam as ligações simples. Então, basicamente, já respondemos a letra B, né? Explique a relação entre a forma dessa peça e a tetravalência do carbono. Essa peça tem os 4 traços, que nós já informamos, que correspondem às 4 valências do carbono ou às 4 ligações covalentes que era capaz de realizar graças à quantidade de elétrons que o carbono tem na camada de valência. Na letra C, pede para refazer a representação incluindo os átomos de hidrogênio. Então, você vai lá na página 513 e vai copiar toda aquela parte representada, que vai ser toda essa parte aqui, ó. Em cada tracinho desse aqui, que não tem átomos representados, você vai colocar um círculo e dentro dele o H representando o átomo de hidrogênio. Letra D.
apresente a fórmula molecular do benzeno. Você vai aqui do lado e vai contar. O benzeno só tem átomos de carbono e hidrogênio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular do benzeno, C6H6. Letra E. As peças desenhadas para o carbono são adequadas para representar ligações triplas entre os átomos desse elemento químico? Explique. Não, não são adequadas. Por que não são adequadas? Porque não tem possibilidade de desenharmos 3 traços ligando os átomos de carbono. Então, a sua resposta fica assim: não, pois não há como fazer 3 traços se tocarem entre 2 peças. Esses traços, eles corresponderiam à ligação tripla, tá? Então, não são adequados. Número 3, questão de vestibular. Universidade Estadual do Ceará. A nicotina pode ser representada pela fórmula ao lado. No caso aqui, na nossa representação, está abaixo. Quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio existem em uma molécula desse composto? Bom, partindo do princípio que carbono são pontos e vértices ou a letra C representada, você vai contar todas as letras 6 e pontas e vértices que não apresentam elementos químicos. Então, ó, aqui tem uma letra C, um carbono. Vértice, segundo carbono. Outro vértice, terceiro carbono. Mais um vértice, quarto carbono. Mais um vértice, 5 carbonos. Outro vértice, 6 carbonos. Outro vértice, 7 carbonos. Outro vértice, 8 carbonos. Outro vértice, 9 carbonos. Mais um vértice, 10 carbonos. Aqui não conta, porque aqui tem a letra N. Então, temos 10 carbonos. Só pode ser a opção A ou a opção B. Hidrogênio. Em todos esses carbonos presentes nessa estrutura, com exceção desse aqui que eu estou apontando no momento, todos eles fazem 3 ligações. Ou seja, em cada um aqui eu preciso de um hidrogênio. Esse carbono tem 4 ligações, então aqui eu não preciso contar, porque aqui a tetravalência está completa. Então tem um hidrogênio aqui 2, um hidrogênio aqui são 3, um hidrogênio aqui são 4. Vou para essa parte fechada agora. Esse aqui, ó, já tem 3 ligações. Então, nesse aqui só tem um hidrogênio. Nos demais, cada carbono só apresenta 2 ligações. Então, cada carbono dessa parte fechada aqui, com exceção desse, apresentam 2 hidrogênios. Então, eu já tinha 1, 2, 3, 4 aqui. Com mais um daqui, 5. Com mais 2, 7. Com mais 2, 9. Com mais 2, 11. 3 hidrogênios representados aqui, 14. Então, resposta à letra B, 10 carbonos e 14 hidrogênios. Número 4. Classifique as cadeias carbônicas a seguir. Na letra A, nós temos essa cadeia carbônica. Essa cadeia é aberta porque nós apresentamos 2 ou mais extremidades. Os carbonos do extremo não se encontram. Ela é saturada porque entre átomos de carbono em toda a sua cadeia só há ligações simples. Homogênea porque não há outro elemento diferente de carbono e hidrogênio na cadeia. E ela é ramificada porque ela é uma aberta que apresenta 3 ou mais extremidades. Para ser normal, deveria apresentar só 2 extremidades. Como aqui temos 4, ela passa a ser ramificada. Então, na letra A, a cadeia é aberta, saturada, homogênea e ramificada. Letra B, ela é uma cadeia fechada, tá? Ou mista, tá? Na verdade, coloca mista aqui porque nós temos átomos de carbono do lado de fora da cadeia. Então, na verdade, ela é uma cadeia mista, tá? Ela não é fechada, não. Ela é mista. Aqui está incorreto. Consertem aí, por favor. Ela é saturada, porque entre esses átomos de carbono
só há ligações simples. Ela é homogênea, porque não há outro elemento diferente de carbono e hidrogênio. E ela não é aromática, tá? Não há anel aromático nela. Letra C. A cadeia é aberta, porque apresenta extremidades. Ela é insaturada, porque existe uma ligação dupla, no mínimo, entre átomos de carbono. Essa ligação dupla, para ser insaturada, tem que ser entre átomos de carbono. Ela também é homogênea, porque nela também não há outro elemento diferente de carbono e hidrogênio. E ela é ramificada, porque apresenta 3 ou mais extremidades. Não esqueçam de consertar aqui na letra B. O fechado aqui está incorreto. Na verdade, aqui coloque mista. Letra D. Letra D, essa cadeia é totalmente fechada. Ela é insaturada porque apresenta ligações duplas ou triplas, no caso aqui só dupla, né? Ligação dupla entre átomos de carbono. Homogênea porque não há outro elemento diferente entre átomos de carbono. E ela é aromática porque existe aqui 3 ligações duplas intercaladas que se refere ao anel aromático. Então aqui termina as nossas atividades do livro didático das páginas 510, 517, 516 e 519. Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no grupo do WhatsApp que eu vou criar com a turma. Até a próxima correção.